administração pública, o comprometimento com os princípios, a gente chama de probidade. Então, uma pessoa moral, uma pessoa que tem a sua ação baseada nos princípios, é uma pessoa proba, vem de probidade, tá? E uma pessoa que não cumpre com o seu dever, com esses princípios que estão norteando a ação humana, esses princípios previstos no artigo 37 da Constituição, eu falo que essa pessoa é imoral. Então os atos dela são atos de improbidade, ela é improba. Então lá no dito popular a gente fala o seguinte: aquela pessoa, ela não tem princípio nenhum, aquela pessoa não vale nada, tá? Então essa pessoa, ela é imoral, ela é improba. Então essa pessoa não devia estar no lugar que está, não, tá? O próprio parágrafo 4º do artigo 37 vai falar das consequências dessa improbidade administrativa. Ele fala que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário público, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Ou seja, além de responder por atos de improbidade administrativa, pode responder também por uma ação penal, porque existe um crime previsto no Código Penal. Esse crime é o chamado prevaricação. Prevaricação é deixar o funcionário, o servidor, de fazer atos de ofício, aqui que ele era obrigado a fazer. E eu falo aqui, esses princípios norteadores da ação do servidor público previsto na Constituição são deveres que ele é obrigado a fazer, tá? Por sentimento ou por interesse pessoal. Isso é chamado prevaricação. Então, além de responder por processo administrativo, tá? De improbidade administrativa, de perder o cargo ou a função pública, ele pode responder por ação penal cabível nos termos do parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal. E além ainda de responder por improbidade administrativa, ação penal cabível, ele pode responder ainda numa ação regressiva contra o Estado, no caso aqui, contra o município, caso o município ou o Estado seja acionado para indenizar qualquer dano provocado ao servidor na sua saúde física, na sua saúde emocional. Esse servidor que cometer a improbidade administrativa, ele pode estar respondendo também na área civil por indenização, uma ação regressiva, por esses prejuízos causados a esse servidor. Eu acho que não tem como um profissional da área da educação falar que não tem conhecimento sobre esses assuntos, porque em qualquer concurso público, e a investidura num cargo ou função pública depende do concurso, esses princípios norteadores da função pública, eles são cobrados em primeiro lugar. Então não há como falar hoje, não saber o que é improbidade administrativa, não saber o que é esse assédio moral. Mas nós vamos estar esclarecendo. Nós vamos estar comentando algumas cartilhas que foram elaboradas já por alguns sindicatos. Tem uma cartilha, inclusive, de um deputado, Antônio Mentor, um deputado do Estado de São Paulo, prejudicado, inclusive, preocupado, inclusive, com essas ações, no sentido de coibir qualquer ato da administração pública, qualquer ato de imoralidade, qualquer ato de improbidade, qualquer ação arbitrária, tá? Por parte do superior hierárquicos em relação aos seus servidores, ou seja, aos seus comandados, a pessoa que está a seu comando. Tá? Então, em primeiro lugar, o que é esse assédio moral? Tá? Eu vejo que o assédio moral é qualquer pressão psicológica, qualquer cobrança excessiva, qualquer indiferença que se faz a pessoa que está na direção com o seu subordinado. Nessa cartilha aqui fala o seguinte, que assédio moral traduz-se por ações e situações no âmbito e no ente de trabalho, que humilham, desrespeitam e constrangem o trabalhador. O assédio moral, assim como os baixos salários, as precárias condições de trabalho, o autoritarismo e outras mazelas que vivemos nas escolas públicas, sejam elas de qualquer rede, somos para tornar nosso trabalhador um fardo difícil de ser levado. Isso termina por nos causar sérios problemas de saúde. Fala-se hoje, inclusive, da síndrome de Burnout. Tá? Essa síndrome de Burnout nada mais é do que uma somatização
dessas contrariedades, dessa indignação do servidor subalterno com esses tratamentos arbitrários do seu superior, somado a esses baixos salários, esses salários que hoje, na verdade, existe um piso nacional para a educação aí, que na verdade é um salário irrisório e que os poderes constituídos têm achado difícil de pagar, que eu acho um absurdo. A desvalorização do nosso profissional, do nosso professor, daquele que vai trabalhar a formação do cidadão, né? Então, além de ser esse trabalho miséria, né, que eles recebem, e ainda são obrigados a ser submetidos para que esse trabalho, na verdade, para aumentar os seus ganhos, às vezes uma jornada de trabalho excessiva, cumpre ali 2 ou 3 cargos, trabalha 2 ou 3 turnos para aumentar o rendimento um pouquinho. E além de ter que trabalhar, se submeter a essa carga horária humilhante, degradante, que vai exatamente contrário a esses princípios da dignidade humana, do valor social do trabalho, previsto na nossa própria Constituição Federal, é obrigado ainda a aguentar o autoritarismo da direção das escolas, de pessoas que não têm capacidade, pessoas que não têm a moral de estar no lugar que está, pessoa que deveria estar lá, às vezes, lá na faxina, porque não respeita o outro, pessoa que deveria estar fora do serviço público, que está recebendo com salário, com o imposto pago por esse próprio trabalhador, e não sabe respeitar o direito do outro, não sabe que o seu direito vai até onde começa o direito do outro. Tá? Então é essa indignação que provocada no trabalhador, que é o assédio moral, que leva ele a essa doença psicológica, leva ele a essa desestruturação psicológica, muitas das vezes familiar. Na grande maioria das vezes, depois ele não consegue trabalhar, vai ter que ser afastado do trabalho, né, por problemas psicológicos. Aí ele vai ser mais perseguido ainda, porque não tem direito nem de ir ao médico, de apresentar um atestado médico que ele está doente. Então o tratamento, de certa forma, vai piorar, ele vai sofrer mais assédio ainda. Ou seja, quanto mais assédio, mais indignação acontece, tá? Ele fica doente emocional, vai ficar desequilibrado emocional, e por causa disso ele vai sofrer mais assédio ainda. Ou seja, é uma verdadeira falta de respeito, é uma imoralidade que está acontecendo hoje no serviço público, principalmente na área da educação, a área que não devia, a área que deveria ser exemplo para o cidadão, porque exatamente é ali na formação, ali na escola, na primeira educação, que se forma o caráter e a personalidade do ser humano. Então eu acredito que o ser humano deveria ser tratado com mais respeito, o profissional deveria ser mais valorizado, o profissional da área da educação, em qualquer nível que ele trabalhe. Então assédio moral é exatamente essa pressão psicológica, previsto no inciso 3º do artigo 5º da Constituição Federal. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano e degradante. Mas não é isso que está acontecendo. Então os nossos dirigentes, os nossos poderes constituídos, não sabem respeitar o seu subalterno, não sabem respeitar aquela pessoa que está sob o seu comando. Está exatamente tratando com tortura psicológica, pressão psicológica. Tá? Se você não tiver capacidade de estar aqui nesse trabalho, você pode ter certeza que tem 10, né, querendo o seu lugar. Essa é a fala que acontece todos os dias no nosso ambiente de trabalho, na nossa escola. Então esse tratamento desumano e degradante, proibido pela Constituição Federal. Se ele é proibido pela Constituição Federal, então ele está contrariando, tá, aqueles princípios norteadores lá da ação pública, da função pública, do artigo 37 da Constituição Federal. Então ele está praticando o ato de improbidade administrativa e tem que estar fora do serviço público. Ele tem que ser demitido a bem do serviço público, caso ele não se interesse, caso na verdade ele não queira, né, se inteirar do assunto e continuar falando que não conhece sobre a improbidade moral. Nessa cartilha pergunta aqui, como se dá a humilhação no trabalho? Ela fala que há duas formas. Ela acontece de forma vertical e de forma horizontal. A forma vertical são as relações autoritárias, desumanas, improbas, aéticas, onde predominam os desmandos, a manipulação do medo, a competitividade. Programas e projetos que estimulam a competitividade e a produtividade. Ele fala que devemos associar o crescimento desse tipo de assédio moral aos pacotes educacionais tais como a nova escola. E como que tem que ser a nova escola? Que associa salários à produtividade. A falta de democracia nas escolas,
onde as horas extras, contratos e mesmo emprego de terceirizados muitas vezes são ameaçados por direções autoritárias. Então essa forma de assédio vertical é ali no próprio ambiente de trabalho. De forma horizontal é mais aprofundada ainda, é o esquecimento exatamente desse preâmbulo da Constituição Federal, é o esquecimento desse artigo 5º da Constituição Federal, que assegura a todo e qualquer cidadão a sua dignidade da pessoa humana. Então os poderes constituídos, essas reformas políticas, reforma das políticas públicas que não respeita, são os baixos salários, né? São esses calotes que insere, inclusive, como está acontecendo no estado de Goiás, esse calote que insere a progressão do servidor pela sua qualificação, está inserindo como se fosse o piso, está inserindo no piso, desestimulando qualquer trabalhador na sua formação, seja lá uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Então, são essas políticas públicas que vai tratar com desrespeito o próprio profissional da educação. Então são as reformas do Estado, ditadas pela globalização da economia. Provoca maior arrojo salarial no funcionalismo, o que leva ao aumento da jornada de trabalho através de horas extras. Essa necessidade do profissional da educação muitas vezes gera um comportamento agressivo e de indiferença às necessidades e sofrimento dos outros. Destrói laços de solidariedade e companheirismo e a perspectiva de trabalho coletivo, fundamental no processo pedagógico. É a terra da farinha pouca, meu pirão primeiro. Então esse desrespeito na própria política social, na própria política educacional, na própria pedagogia, tá? Que eles têm exigido desses profissionais, com uma sala de aula com 40, 50 alunos, sala muitas das vezes apertadas, num ambiente que não tem ar-condicionado, tá? Então o sofrimento físico também provocado nesse trabalhador e nos próprios alunos, isso faz parte da política pública, também isso é uma forma de assédio moral. Outro comentário importante é como que agem os agressores, qual é a forma, como que eles tratam, tá? o seu subalterno. Aqui ele vai falar de 3 perfis, que eu acho muito interessante. O primeiro perfil é o perfil do capataz moderno. Capataz é o termo que se usava lá na fazenda, lá na roça, tá? Lá pelo senhorio, tá? É aquela pessoa que manda quem pode, obedece quem tem juízo. É aquela chefia que bajula as autoridades e não larga os subordinados. Persegue e controla cada um com mão de ferro. Esse é o perfil do agressor, chamado de capataz moderno. Depois tem o perfil do troglodita. Olha o perfil do troglodita, o tanto que é interessante. Eu falo que qualquer semelhança é mera coincidência. É a chefia brusca, grotesca. Implanta normas sem pensar e todos devem obedecer sem reclamar. Sempre está com razão. Seu tipo é: eu mando, você obedece.